Bom pessoal, bem-vindo à nossa prática número 2 de eletrônica analógica. Nós estamos estudando amplificadores operacionais. Nós já conhecemos a teoria, o que as aplicações dele. Então hoje nós vamos conhecer basicamente 4 arranjos. A configuração amplificador inversor, o não inversor, o diferencial ou subtrator e o somador de tensões. Pois bem, primeiramente nós temos aqui então a pinagem do LM741, que é um circuito integrado, que é o Ampió. Esse é o simbologia usado em qualquer diagrama elétrico com a pinagem. O pino 2 é a entrada inversora, o pino 3 é a não inversora, o pino 6 é a saída. O 4 é o menos VCC e o 7 é o mais VCC. O pino 1 e 5 não são usados. O que seria mais VCC e menos VCC? É o seguinte, nós temos que usar então uma fonte simétrica. O que é isso? Vocês usam essa fonte no laboratório. Nós temos nessa fonte duas saídas. Eu posso ter duas saídas independentes, essa aqui de 15 e essa de 15. Então eu vou alimentar uma fonte de positivo em relação ao terra, de 15 volts, no pino 7. Então eu vou pegar essa fonte no pino 7, tá? Essa aqui é a fonte mais VCC, vai estar alimentando aqui no pino 7. E no pino 4 eu estou ligando então a outra fonte, que é esse negativo. Mas eu vou pegar o negativo de uma fonte, positivo da outra e vou alimentar. Então sobrou o positivo de uma e o negativo da outra. Aí a gente ligou então esses dois comuns aqui. Então sobra. Essa é a minha fonte negativa que eu estou usando. E essa é a fonte positiva que eu estou usando. Então eu vou sobrar esse aqui e esse. E vou ligar o ponto comum, que é o nosso terra. Que é esse fio branco no caso aqui. Está o terra do circuito. Pois bem. O próximo passo é então, uma vez alimentado o CI, eu vou montar as configurações básicas. Então, se vocês, só para recapitular, cuidado com a ligação da fonte. Deixa aqui em independente, pega o positivo 10, vai ser o mais VCC, liga no pino 7. Pega o negativo 10, é o menos VCC, vai no pino 4 do ampiópio. Sobrou então esses dois, liga o ponto comum, vai ser o terra do circuito, ok? Bom, então o nosso primeiro arranjo é a configuração inversora. Então o amplificador inversor, o ganho dele é a razão R2 por R1 e o sinal negativo, porque o sinal vai ser então invertido, tá? Eu estou aplicando o sinal V1, eu montei um arranjo aqui, ó, de um divisor de tensão. Eu apliquei então 15 volts no divisor de tensão e eu vou pegar uma tensão aqui, ó, de 0,22 volts. Então essa tensão de 0,22, eu peguei esse fio aqui e liguei na entrada do resistor aqui. No nosso caso aqui, os resistores são 5,6K e 1,5K. A razão 5,6 por 1,5K me dá 3,7. Então, se eu pegar então 0,22 vezes 3,7, vai me dar 0,82 na saída. Já fiz os cálculos. Eu estou medindo, portanto, o sinal. Ele é invertido, aparece o sinal negativo ali, de 0,83 volts. Portanto, eu peguei o sinal de entrada, que é 0,22, vezes o ganho, que é a razão desses dois resistores, que deu 3,7, multiplicado, eu achei então 0,82, inverti, então apareceu menos na saída. Aproveitando então esse arranjo, o que muda do amplificador inversor para o não inversor? Ora, observe que basicamente o que muda é onde eu apliquei a entrada. Enquanto que o pino 3, que é a entrada no inversor, está aterrado, nesse aqui eu vou agora aplicar a alimentação no pino 3 e vou, portanto, aterrar esse. Então basicamente, eu vou desligar por segurança, eu vou deixar a fonte desligada. Então basicamente eu vou inverter o terra, que está no pino 3, vai então no lugar onde estava a alimentação, ou a entrada, desculpa. E o sinal agora vai estar entrado no pino 3, que é a entrada não inversora. Fazendo essa mudança, ele não mais vai inverter o sinal, mas o ganho não é só a razão entre esse mais esse, vai ser 1 mais a razão desse com esse.
Então, se a gente ligar o circuito e medir na saída do pino 6, lembrando, eu achei que 1,26 volts. Não está invertido, é positivo. Será que está certo? Bom, se eu pegar então, lembrando que o sinal que eu estou aplicando é esse verde, quanto que ele vale? 0, no caso aqui 0,26. Faz as contas. 1 Se eu pegar aqui, ó, VO vai ser igual 1 mais R2 por R1 vezes VI. VO nosso vai ser 1 mais a razão, que é de 5,6 sobre 1,5 vezes 9i, que é 0,26. Então, se eu pegar lá a razão 5,6 1,5 vai dar o que? 3,7. Então, vou pegar 3,7 mais 1, que é da equação, vezes 0,26, eu vou achar 4,7 vezes 0,26. Fazendo essa conta aqui, eu vou achar o VO. Nós medimos em relação ao terra, VO deu 1,26 volts. Portanto, comprova o funcionamento do circuito. Ele é um amplificador não inversor. Voltando aqui no circuito, eu apliquei um sinal na entrada não inversora de 0,26 volts. 1 mais a razão desses dois resistores me dá o sinal de saída. O próximo passo agora, nós vamos montar um arranjo que vai fazer uma diferença entre dois sinais, que é esse circuito aqui agora. O terceiro arranjo é o circuito chamado amplificador diferencial, ou subtrator de tensão. Esse circuito basicamente objetiva em subtrair dois sinais de tensão. Eu montei um arranjo aqui de forma que eu vou pegar o mesmo sinal e entrar nas duas entradas dele. Uma entrada inversora com ganho e a não inversora com ganho. Desenvolvendo a expressão do circuito pela teoria, nós podemos calcular que o resultado desse circuito é uma expressão que vai ser em função dos resistores de V1 e V2. Fazendo as contas para esse arranjo aqui, nós temos R2 e R1, a razão R4 e R2. Essa expressão, depois que a gente chega para o cálculo de VO, é dada por essa equação final, que vocês têm ela no roteiro de vocês, que nós também estudamos na teoria. Pois bem, desenvolvendo para esses valores aqui, eu fiz aqui no verso, substituindo, fazendo um arranjo, eu vi que no final eu achei o VO igual a 0, ou seja, eu peguei a diferença de dois sinais V1 e V2 iguais. Ora, se eu tenho dois sinais iguais, a diferença é 0. Nós vimos na teoria que o amplificador operacional ele tem a capacidade de amplificar sinais distintos e rejeitar sinais iguais. Então nós temos uma característica que ele vai, quanto maior for a diferença que você tiver entre dois sinais, melhor. No caso, o amp-op, ele visa a você amplificar a diferença entre dois sinais. Então qualquer diferença entre esses dois resistores ou entre esses aqui provoca um desbalanceamento entre V1 e V2. Se essa diferença for de, por exemplo, 0,1 volt, isso vai então amplificado na saída. Bom, nos cálculos nós encontramos 0. Será que medido vai dar 0? Vamos ver. Estou medindo então pela saída no pino 6, eu medi 0,18, né? Ou 180 milivolts. Ah, mas não deu 0. Por que não deu 0? Bom, primeiramente, nós temos que componentes podem ter tolerância. Eu tenho flutuações na tensão e tem o mais importante, né? O amp-op, ele tem uma característica que é o que? Offset. Para sinais iguais à entrada, a saída é nula. Quando isso não ocorre, nós temos que fazer uma compensação de offset. Então, se você precisar de ter uma saída nula, voltando no guia, nós temos dois pinos que nós não estamos usando, que são os pinos 1 e 5, que são usados para fazer o arranjo ou a compensação de offset. Ou seja, eu ligo entre o pino 1 e o pino 5 um trimpote ou um potenciômetrozinho, de forma que eu regulo até zerar a saída, dado a entrada inversora e não inversora com sinais
aterrados ou sinais iguais. Bom, com isso nós concluímos o funcionamento do circuito amplificador diferencial. O próximo passo e o último circuito é o circuito chamado somador de duas entradas. Bom, portanto, vamos passar agora para o último circuito na prática número 2 de amplificadores operacionais. Lembrando que nós já vimos o amplificador inversor, o não inversor, o circuito subtrator de tensão, e agora vamos fazer o circuito somador de tensão. Para isso, nós vamos fazer o seguinte arranjo. Esta é a configuração do somador. Eu vou ter duas entradas. O ganho dele nesse caso vai ser o que? 10 vezes V1 mais 10 vezes V2, e ele vai fazer a soma e vai o que? Inverter. Então eu vou pegar 10V1 mais 10V2 e vou fazer o que? A inversão. Bom, para eu gerar V1 e V2, para a gente poder entender, eu fiz um arranjo de um divisor de tensão para produzir duas tensões V1 e V2. No nosso caso aqui, ó, o divisor de tensão vai provocar V1 e V2, eu alimento V1 e V2 aqui e meço na saída. Bom, você já sabe que o amp-op ele possui então a entrada inversora, que é a 2, a não inversora, que é a 3, e a saída, que é a 6. O positivo dele mais VCC no pino 7 e menos VCC no pino 4. Alimentou o amp-op, aqui está o divisor de tensão. Peguei então V1 e V2, só para a gente verificar, ó. V1 vai ser 0,256, 0,26 volts, enquanto que V2 é 0,31 volts. Então, se eu pegar 10 vezes 0,31 vai dar 3 volts, mais 10 vezes 0,26 dá 2,6, então dá 3 mais 2,6 dá 5,6. Como ele é um inversor, nós temos um sinal negativo, portanto, comprovando que eu fiz a soma de dois sinais, dado um ganho para cada sinal, e a inversão de fase, conforme queríamos. Bom, pessoal, com isso nós concluímos a prática de amplificadores operacionais. Ele é um circuito vastamente usado na eletrônica, ele serve para N aplicações. Basicamente ele funciona como amplificador, também como somador, como subtrator, como integrador, derivador, e pode ser usado na instrumentação também, como sendo um circuito chamado amplificador de instrumentação. Espero que vocês tenham aprendido sobre este componente, e obrigado pela atenção de todos, e até uma próxima, se Deus quiser.